Os fundamentos do serviço social estão diretamente ligados às transformações históricas do capitalismo e à emergência da chamada questão social, entendida como conjunto das expressões das desigualdades produzidas pela sociedade de classes. A profissão surge no contexto da consolidação do capitalismo industrial, especialmente entre o final do século XIX e início do século XX, quando o crescimento das cidades, a precarização das condições de trabalho e o aumento da pobreza urbana passaram a exigir respostas institucionais organizadas. Nesse cenário, o serviço social aparece inicialmente como uma prática de caráter assistencial, vinculada à filantropia, à caridade religiosa e às iniciativas de controle social das classes trabalhadoras. Seu objetivo principal era amenizar tensões sociais e preservar a ordem vigente, funcionando como instrumento de mediação entre Estado, Igreja e população empobrecida. No Brasil, a institucionalização do serviço social ocorre a partir da década de 1930, durante o processo de modernização conservadora conduzido pelo Estado varguista. Nesse período, a profissão foi fortemente influenciada pela doutrina social da Igreja Católica e pelo pensamento conservador europeu, especialmente o neotomismo, que defendia a harmonia entre as classes sociais e a valorização da ordem moral como fundamento da intervenção social. A atuação profissional estava centrada em práticas de orientação moral, ajustamento social e atendimento individualizado das demandas da população, sem questionamento estrutural das causas da desigualdade. O assistente social era visto como um agente de adaptação dos indivíduos à sociedade, e não como um profissional comprometido com a transformação das condições sociais. A partir das décadas de 1960 e 1970, entretanto, ocorre uma inflexão decisiva na trajetória da profissão com o chamado movimento de reconceituação do serviço social na América Latina. Esse movimento surge em um contexto de intensificação das lutas sociais, de expansão dos debates críticos nas ciências humanas e de questionamento das bases conservadoras da profissão. A reconceituação representou um processo coletivo de revisão teórica, metodológica e política do serviço social, que passou a buscar novas referências explicativas para compreender a realidade social latino-americana. Nesse momento, a aproximação com a teoria social crítica, especialmente com o pensamento marxista, possibilitou a compreensão da questão social como produto das relações de exploração inerentes ao modo de produção capitalista. O foco da intervenção profissional desloca-se gradualmente do ajustamento individual para a análise das determinações estruturais da desigualdade. No Brasil, esse processo ganha maior consistência a partir do final da década de 1970 e ao longo dos anos 1980, quando o serviço social passa a se articular com as lutas pela redemocratização do país e pela ampliação dos direitos sociais. Nesse contexto, consolida-se um novo direcionamento profissional, comprometido com a defesa da cidadania, dos direitos humanos e da participação social. A profissão passa a assumir explicitamente sua inserção na divisão social e técnica do trabalho, reconhecendo-se como parte das relações contraditórias que estruturam a sociedade capitalista. Essa mudança não significou apenas uma transformação teórica, mas também uma redefinição do papel social do assistente social. É nesse cenário que se estrutura o chamado Projeto Ético-Político Profissional do Serviço Social Brasileiro, construído coletivamente pela categoria ao longo das últimas décadas do século XX. Esse projeto expressa um compromisso com a emancipação humana, com a universalização dos direitos sociais e com a construção de uma sociedade democrática e socialmente justa. Ele se materializa em diversos instrumentos normativos e políticos da profissão, como o Código de Ética Profissional, a Lei de Regulamentação da Profissão e as diretrizes curriculares da formação em serviço social. Trata-se de um projeto que orienta a prática profissional a partir de valores como liberdade, equidade, justiça social, defesa intransigente dos direitos humanos e reconhecimento da diversidade. O projeto ético-político não representa apenas um conjunto de princípios abstratos, mas constitui uma direção social para o exercício profissional, indicando que a atuação do assistente social deve estar vinculada à ampliação da cidadania e ao fortalecimento dos sujeitos coletivos.
Ao reconhecer a centralidade da questão social na constituição da profissão, esse projeto reafirma a necessidade de uma intervenção crítica e qualificada, capaz de compreender as determinações históricas das desigualdades e de contribuir para a construção de respostas institucionais comprometidas com a transformação social. Dessa forma, os fundamentos do serviço social contemporâneo não podem ser compreendidos apenas como uma herança histórica da profissão, mas como parte de um processo permanente de reflexão crítica.